Uma ótima tarde a todos os amados do Pai Celestial. Hoje é dia 27 de março, de manhã eu disse 26. Com esse negócio de quarentena, a gente fica até meio perdido. Que nesse dia 27 de março, sexta-feira, você que está aí recluso também nessa quarentena, que o Senhor Jesus possa te dar graça, você não vem se perder no tempo como me perdi de manhã. Eu falei, agora deixa quieto, já postei, mas hoje é 27 de março de 2020 e nós vamos vencendo, rompendo em fé, em nome do Senhor Jesus, para a glória e a honra do Senhor. Dias difíceis virão? Virão. Jesus quem diz que são só princípios de dores, mas Ele está conosco, amados, isso que é importante. E Ele vai nos dar forças para nós seguirmos até o arrebatamento. Porque não adianta esperar muita coisa desse mundo, mas não é verdade? Então vamos para Hebreus capítulo 1 e o 2, se o celular cooperar, se ele parar no meio do caminho, vai onde for, então, eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que eu estou precisando de colocar, amados, um cartão de memória nele, tá bem pesado. Como eu disse esses dias, nós vamos ler o Hebreus para a gente comparando com o livro de Levítico, de Deuteronômio, tá bom? Enfim, para a gente poder comparar aqueles animaizinhos lá, entender tudo que se remete ao nome do Senhor Jesus, ao sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é verdade? A epístola aos Hebreus é uma epístola anônima, ou seja, não traz para nós qual o escritor. Já começa assim, olha, Cristo como o Filho de Deus é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo, mas do Filho diz, o Deus, o teu trono, subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais,
Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui termina o capítulo 1. Que capítulo maravilhoso! Eu gosto demais desse versículo, amados, que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Que maravilha! Cristo, como Filho do homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, ou seja, mais minuciosamente, para as coisas que já temos ouvido, ou seja, diligência, minuciosamente, com capricho, com afinco. Por quê? Para que em tempo algum nos desviemos deles. Em tempo de quarentena não vamos nos desviar, em tempo de enfermidade não vamos nos desviar, em tempo de luto não vamos nos desviar, porque o luto chega para todos os habitantes da terra. Então vamos nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? É a pergunta do autor da carta. Amados, se nós recebemos de graça a salvação, é pela graça. A palavra diz: a salvação é pela fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se nós recebemos essa salvação, como escaparemos nós se não atentarmos? Olha a pergunta: se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, ou seja, pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? É a pergunta. O que você está esperando mais para crer? Ele está falando para nós, para mim, para você. A garganta hoje está meio complicada. Desculpa, mas nós vamos terminar. O tempo está bem seco já, né, amados? Vamos lá. Perdão. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas, em certo lugar, testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fazes um pouco menor do que os anjos. Minha garrafinha, eu gosto dela, pequenininha, que eu levo para todo lado. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos.
Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito... Ei, tossinha, hoje não quer não, né? Mas nós vamos continuando. Eu tô meio afônica, mas não é... Viu, amados? Não é a coriza, não. Como é que chama? Covid? É coriza mesmo. Eu fiz um propósito com o Senhor, amados. Eu até começo a rir aqui. Mas eu não vou parar de gravar. Com tosse, sem tosse. Vamos continuando, em nome de Jesus. Lendo mais baixo, lendo mais alto. Mas vamos chegar lá. Vamos lá, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Eu gosto sempre de falar esse versículo aqui, amados. Se não der para a gente ler o capítulo 2 todo, não tem problema. Mas eu gosto de comentar quando o Espírito Santo me chama a atenção. Eu gosto sempre de falar que Jesus não se envergonha, amados, de nos chamar de irmãos. Olha só o que ele diz. Versículo 11 do capítulo 2 de Hebreus. Porque assim o que santifica, ou seja, Jesus, como os que são santificados, ou seja, a igreja, a noiva amada, adornada. Hoje eu ouvi uma pessoa dizendo, uma profecia, que a igreja não está preparada. A igreja de Cristo sempre esteve, sempre estará preparada, entendeu? Porque os que estão ali no meio da igreja de Cristo e que não são igreja, é joio, simplesmente assim, simples assim, tá bom? Porque nós somos santificados no nosso dia a dia, nosso Jesus nos santifica, sabe por quê? Ele nos adorna a cada momento para encontrarmos com Ele, amados. Não fica aí, ai Jesus, será que eu vou estar preparado para esperar a volta do Senhor? Você está fazendo a sua parte? Não está andando em pecado? Aquele que santifica, que é Jesus, como os que são santificados, que somos nós, olha o que a palavra está dizendo. Assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, ou seja, são todos de Deus, fazem parte de Deus. Hoje, Jesus, Deus, o Espírito Santo e a igreja é um só. É isso que ele está dizendo. Vamos lá. São todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho, primogênito. Dizendo, esse Jesus é o irmão mais velho, primogênito, amado, sou eu que estou dizendo, viu? Não está escrito aqui não. Dizendo, vamos lá. Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Isso aqui é Jesus falando. Eu, outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim, os filhos que Deus me deu. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse
o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Não é isso que acontecia com a gente antes de receber Jesus como Senhor e Salvador? Que medo de morrer, só vivia pensando na morte, ou seja, estava debaixo de uma servidão. E ele continua dizendo, versículo 18, porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ou seja, como eu disse, nós lendo lá Êxodo, Levítico, Deuteronômio e terminando o Pentateuco, nós vamos entendendo tudo que se fala lá sobre os bodes, os cordeiros, que agora nosso Jesus é quem fez tudo aqui por nós. Terminando aqui, olha, pelo que convinha que, versículo 17, capítulo 2, em tudo fosse semelhante aos irmãos, ou seja, uma pessoa como qualquer um de nós, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele, mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Deus abençoe. Amanhã vamos estar lendo na segunda leitura já Hebreus 3 e 4, porque Hebreus 3 tem 19 versículos e o 4 tem somente 16 versículos. Que Deus te abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.